Olá pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco do Canon College falando com vocês, junto com o Felipe Ciani. Tudo bem, Chico? Posso chamar de Chico? Pode. É porque eu tenho uma cachorra que chama Chica. Né? O nome dela é Francisca, mas é Chica, né? Sim, então, tem que ter um apelido, né? Se eu vejo um Francisco ou uma Francisca, automaticamente é Chico. Mim, Já tá vira Chico, é isso. né? Obrigado pelo convite, tá? Uma delícia, cara. Eu que agradeço você ter vindo aí, conversar com a gente. Vamos conversando. Bater papo, né? É assim que eu gosto. Como é que vai ser, Chico? Ah, a gente vai conversar. Eu falei, nossa, cara, é o tipo de roteiro que eu gosto. Assim. Sem roteiro. Felipe, onde você nasceu? Vamos lá. Minha história é bem esquisita, assim. Muitas idas e vindas. Eu sou carioca. Eu nasci no Rio. Mas eu fui pra Santos com, 6 meses de vida. Sim. Né? Aqui no litoral de São Paulo. Aí passei a minha infância inteira em Santos. Aí vim pra São Paulo no último ano da faculdade fazer estágio. Aí depois eu rodei por Itapetininga, Dracena, Presidente Prudente, Brasília. Aí voltei pra São Paulo e nunca mais saí. E não pretendo sair. Pode ser que eu saia, mas eu sou muito feliz. Amo São Paulo, cara. Demais. E como é que foi crescer em Santos? Cara, foi muito bom mesmo, por vários motivos. Eu vejo a molecada hoje crescendo aqui em São Paulo e me dá um pouco de agonia a falta de opção do que fazer, para além do prédio, para além da área de lazer do prédio, né? Então, Santos era um grande playground, porque eu morava, não morava de frente para a praia, mas morava, sei lá, 1 quilômetro ali da praia. E eu sempre gostei de jogar bola, sempre. Então, a minha vida era jogar futebol de segunda a segunda. E eu fui um moleque que cresci numa família pobre. Mas você não precisa de dinheiro para poder ter opção do que fazer, né? Então aqui em São Paulo, putz, você é uma criança e quer jogar futebol. Pô, você tem que entrar numa escolinha, você tem que pagar um campo de society, que tá cada vez mais caro, porque tudo que é campo de society vira prédio aqui em São Paulo hoje em dia. E a gente não, a gente precisava de chinelo para fazer o golzinho e uma bola. E tá tudo e certo. 20 amigos se divertiam assim, entendeu? Então, foi uma infância muito boa, assim. Infância real de pé no chão. Quantos anos você tem, Chico? Eu tenho 35. Você tem 35, eu tenho 38. Eu acho que você é mais ou menos ainda da mesma... raspa do tacho de uma geração que ainda brincou na rua. Sim, né? bastante. A gente foi a última. Sim, acabou. Depois não tem mais. Não existe mais geração de criança que brincou na rua, né? Então arrancar tampão do dedão, chutando o asfalto, sabe? Então foi uma infância muito legal, cara, de verdade. Assim, simples, só que muito gostosa. Legal. E sua mãe e seu pai trabalhavam com o quê? O meu pai trabalhava... Ele era funcionário público no Guarujá, era motorista. E a minha mãe, ela trabalhou em loja de shopping durante muito tempo, assim, da vida. E aí, nos últimos anos de trabalho, ela é aposentada hoje, né? Nos últimos anos, ela trabalhou na praia. Ela tinha um carrinho daqueles de bebida, sabe? Aquelas barraquinhas com cadeira e tal. E vendia caipirinha, porque minha mãe é apaixonada por praia, assim. E aí por vendas. Ela trabalhava na praia. E por vendas. E por vendas, porque eu trabalhava no shopping. Lidar com pessoas, lidar com o público e tal. Acho que daí um pouco que vem a minha desenvoltura de conversar com pessoas. Hoje, eu valorizo muito meu networking, assim. Acho que o meu job mesmo hoje, assim, profissional é o meu networking, assim. Não é mais tanto, de fato, fazer o trabalho que eu tenho que fazer no sentido amplo da coisa. É mais usar o meu networking para facilitar essas conexões e esses trabalhos, assim. E vem muito dela, isso, com certeza. Quando você veio para São Paulo, porque você ficou até, sei lá, uns 19, 18 anos em Santos? Eu fiquei até 20 anos em Santos. 20 anos. Aí no último ano da faculdade... Quando você veio para... Ah, mas você começou a faculdade lá em Santos? Eu fiz faculdade de Santos, me formei em Santos. Qual que é a faculdade Católica que você fez? de Santos. Qual não, o curso? Jornalismo. Jornalismo. Comunicação social com habilitação em jornalismo. E por quê? Porque eu sempre, desde moleque, quis. É muito doido, Chico, assim... Eu hoje faço da vida exatamente o que eu sempre quis fazer da vida, desde sempre. Isso é bizarro, assim. Eu me acho extremamente privilegiado por isso, de verdade, cara. Porque a coisa mais comum do mundo é a gente chegar nessa época, né? 17 anos, fazer vestibular e não fazer ideia do que você quer fazer, né? Então, eu sempre fui muito conectado com tecnologia e com comunicação. Então, a segunda opção era ciências da computação, mas eu sabia que não era o que eu queria. Sim. Era só porque se desse ruim com jornalismo, entendeu? Sim. Mas por que... olhando agora, quando você acha... se deu conta ali, crescendo, que você queria fazer... Queria fazer jornalismo? Queria contar história? Queria ouvir história? O que era? Não era necessariamente fazer jornalismo, especificamente, mas era contar história. E eu acho que eu era muito sonhador, assim, nesse sentido de comunicação, porque... Eu sempre tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, para não parecer, você era um adolescente e olhava na televisão e falava, não, eu quero fazer diferente, entendeu? Sim. Porque o que eu via na televisão, eu sempre fui muito curioso, sempre.
E o que eu via na televisão, as reportagens, os jornais, e o que eu via de conteúdo nesse sentido, eu sempre achava que era muito desconectado, assim, da minha realidade, do meu meio. Sim. E até do meu meio familiar em relação aos adultos. Então, eu percebi que minha mãe não entendia o que passava no jornal. A compreensão era sempre muito superficial. E eu achava muito careta, eu achava muito terno e gravata. Mas eu gostava. Aquilo me prendia, me hipnotizava de algum jeito. Hoje eu consigo ter uma linha de raciocínio muito lógica e perceber que naquela época eu já sacava que eu queria fazer aquilo de um jeito diferente. Mas eu acho que não era tão racional naquele momento. Sim. Aquilo me atraía, me hipnotizava. Tipo, cara, com 13 anos de idade eu já sabia que eu queria fazer aquilo da minha vida. Mas tinha alguma coisa ali que ainda me incomodava. Eu falava, putz, eu talvez deva fazer diferente. Sim. Mas eu não fazia ideia que sei lá, em pouco tempo a gente ia conseguir comprar uma 5D Mark II e fazer cinema, né? A um custo muito mais barato. Óbvio, isso não estava no meu radar. Mas eu sempre ficava com aquilo na cabeça. Eu acho que é isso que eu quero fazer da vida, mas talvez eu quero achar outras maneiras de fazer, sabe? Sim. Pode parecer até um pouco arrogante para um moleque de 13, 14 anos, mas por algum motivo tinha alguma coisa que me falava, cara, vai por aí. A arrogância faz parte da adolescência. Cara, essa coisa de adolescente que acha que vai mudar o mundo, né? Isso. É muito doido, assim, cara. De acho que não fizeram isso. Você fala, não, já fizeram. Fica exato. tranquilo que já fizeram. Exatamente. Já. Mas quem que, assim, do seu meio familiar, de amigos, pai, mãe, vovó, vizinho, que era a pessoa comunicativa, que gostava de contar história? Cara, algumas pessoas, assim, eu vivi no meio de pessoas muito extrovertidas, família de pessoas engraçadas, então eu tenho a minha mãe, né, Dona Cristina, maravilhosa, que é o amor da minha vida, e tem a minha tia, Ana Paula. Como uma boa vendedora, com certeza gosta de conversar e contar a história. Mas a minha mãe não é aquela vendedora do migué. Aquela vendedora que falou que você quer ouvir pra te vender. Não, minha mãe é a vendedora do carinho. Sim. Sabe? Mas precisa ter precisa criar uma conexão, né? O vendedor ali, né? Se vai vender alguma coisa, ele vira seu amigo durante aquele momento, aquele momento de compra, aquela meia hora que você vai ficar numa loja, o cara é seu amigo, você fica com vontade de chamar ele para uma festa. Fala assim, ó, final do ano a gente vai fazer uma ceia, vai lá. Compra essa câmera que aí você consegue tirar umas fotos de um negócio lá, tá? No fim das contas o cara tá tirando foto de graça pra você na tua festa. O bom vendedor é assim. Aliás, guarda essa palavra conexão, que ela é muito importante, assim, na minha carreira, assim, até hoje vai ser pro resto da minha vida, assim, a gente vai daqui a pouco falar bastante sobre ela, acho, mas o lance da minha mãe foi esse, assim, dela ter me ensinado a importância da conexão desde sempre com as pessoas, mesmo sem saber. Sim. Né? Acho que não era uma coisa consciente dela, mas só de ver. Porque, cara, você perguntou do meu pai ainda é um assunto muito difícil pra mim, assim, porque o meu pai, eu não tenho mais nenhum contato com ele hoje, ele rompeu com a família inteira por inúmeros problemas, muito comuns às pessoas da geração dele. Então a minha mãe acabou sendo o meu grande alicerce, assim, pra mim, pro meu irmão, sabe? Saiu de casa com os filhos pequenos, pra sair de um ambiente familiar que não era legal, tal. Então eu sempre olhei pra ela e falei, cara, que puta mulher, entendeu? Que legal ter uma mãe assim e poder ter esse exemplo, sabe? O mundo já tá desmoronando, mas eu olhava pra minha mãe e falava, eu preciso mirar nessa mulher, eu preciso ter o caráter dessa mulher, eu preciso ter a garra dessa mulher, eu preciso não desanimar com a primeira porrada como essa mulher faz comigo e com meu irmão, assim. Então, da gente sair da nossa casa com todos os problemas que a gente tinha e morar, os 3 num quarto da casa do meu avô. E é isso aí. E ser feliz. E sabe? Época de alcachofra, eu lembro. Minha mãe comprava alcachofra. E era uma delícia quando tinha alcachofra. Festa junina, não, pinhão, sabe? Coisas assim de carinho. Não é de grana, não é de conforto no sentido de ter coisas. Mas é de carinho, sabe? De te ensinar real o que vale a pena, assim. Isso é uma coisa que é incrível. E aí, ao mesmo tempo, quando a gente foi morar na casa do meu avô, eu devia ter uns 11 anos, talvez. E o meu avô era o cara apaixonado por fotografia. E na casa dele tinham muitas câmeras antigas. Então, hoje, no meu escritório, na Albuquerque, que fica aqui em São Paulo, tem um monte de câmera que era do meu avô. E ali eu comecei a me interessar muito. Comecei a conversar muito com ele sobre. Ele não era um grande fotógrafo, mas ele gostava muito. E, cara, ele tinha umas Rolleiflex, umas câmeras antigas, assim, aquelas que você olhava por cima. Tinha uma câmera Zeiss alemã dos anos 30, 40, assim. Assim, era um negócio que ali eu falei, cara, que mundo doido. E eu já gostava de comunicação, e aí eu
falei, putz, eu acho que eu preciso entender um pouco disso aqui também, pra Sim. me comunicar melhor e tal. Não, e além do mais, a fotografia de antigamente é uma coisa que a gente até já falou aqui no podcast em algum assunto. Hoje a fotografia tem uma preocupação muito grande com estética, que antigamente não se tinha tanto. Muitas vezes as fotografias que a gente tem em álbuns de antigamente era de registro, não de estética. Hoje, se uma foto sai feia, você apaga. Né? Você tem uma preocupação de sempre o enquadramento tá legal, sempre as pessoas estarem na melhor posição. E você vai ver, tem um monte de fotografia antigamente que não tinha... A preocupação não era estética. A preocupação era registrar o momento. Era registrar uma festa, era registrar as pessoas, registrar aquela paisagem sem muito regrinha ali, não, mas tem que estar mas o sol tá no encontro dos terços. Isso. Tipo, eu tô respeitando o golden ratio aqui do Isso. X, né? E aí você pega, você fala que seu avô tinha muita foto... E, querendo ou não, vai muito do que você gostava, que era contar a história. Porque no final das contas, ele estava registrando a vida. A vida da viagem que ele fez, da família, de todo mundo. Ali era um registro acima de tudo. E nessa época, sabe onde minha mãe trabalhava? Na fotótica. Vendendo câmera. Olha que legal. E às vezes eu ia pro trabalho com ela, porque às vezes ela não tinha onde me deixar e tal. E aí ela trabalhava numa fotótica. Hoje a fotótica é só uma ótica, basicamente, né? Mas nessa época a fotótica era uma grande loja de revelar filme, né? Então tinham as grandes impressoras de revelação de filme. E vendia videogame, eu lembro, assim. Sempre fui apaixonado por videogame, vendia jogo de videogame. Era meio uma loja de departamento, quase, assim. E eu via minha mãe manipulando câmera, vendendo câmera e falando sobre isso. As Yashicas na época, e câmeras que eram muito comuns, assim. Então, é muito louco, mas em todos os momentos da minha vida sempre teve alguma coisa que me levava pra câmera. Me levava pra parte também técnica. Sim. Então, desde sempre, eu nunca fui o jornalista que só se preocupou com o texto. Que só se preocupou com o roteiro. Sim. Eu sempre fui jornalista que também, paralelamente, estudava imagem, estudava foto, estudava vídeo, estudava conceito, estudava técnica. E isso foi o maior diferencial da minha carreira, assim. Até hoje eu acho. Que legal. A faculdade, quando você entrou e passou esse tempo na faculdade, ela supriu suas expectativas? Porque às vezes tem isso, né? A gente, enquanto ser humano e adolescente, pega e fala assim, eu quero fazer faculdade de tecnologia da informação. Aí chega lá e fica... não era isso. Então não era tão legal quanto eu achei. Eu acho que assim, o lance de ter crescido numa família com muito pouca grana me fez uma criança e um adolescente com muito pouca instrução no sentido de base humanística, vamos dizer assim. Então foi só quando eu entrei na faculdade que eu realmente passei a estudar, de verdade. Porque na escola, antes, eu estava estudando em escola pública a vida inteira lá em Santos, e era sempre um lance daquele método de decorar coisas para esquecer na semana seguinte e passar na prova. Decorar para passar. É isso, eu tinha entendido que educação era aquilo, que escola era aquilo, era alguma coisa que por algum motivo eu tinha que decorar e lembrar que um pedaço da fórmula de Bhaskara é B ao quadrado menos 4AC, que até hoje eu não faço a menor ideia de para que isso serve. Né? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa, e beleza, e aí? Né? Eu nunca na minha vida usei isso, pelo menos de um jeito consciente. Então foi esse tipo de educação que eu tive. E quando eu entrei para a faculdade, porque era um ensino particular, porque o pobre no Brasil, infelizmente, ele tem que inverter essa lógica. Né? Ele estuda na escola pública que é ruim e faz a faculdade privada que é ruim. Ruim assim, pior do que as públicas, né? E mais uma vez, é mais um podcast que eu participo e falo da Sônia. Eu sempre falo da Sônia. A Sônia era uma amiga do meu pai, que conhecia o meu pai e sabia todos os problemas que o meu pai tinha. Sim. E eu sempre gostei muito de estudar, mas eu sempre era da galera da bagunça. Sempre. Então, sei lá, tinha alguma merda na escola, estouraram uma bomba no pátio, alguém matou aula pra jogar bola, eu tava no meio. Só que eu tirava as melhores notas, então da galera do fundão eu era o melhor aluno. Sei. Né? E fazia as melhores redações. Sempre escrevia de um jeito legal e tal, não sei o quê. E a Sônia um dia me chamou no segundo colegial, que era o penúltimo ano, né, do ensino médio. E teve um papo comigo que pra mim, foi um papo que mudou a minha vida, assim. Falou, cara, conheço tua história, conheço tua família e tal. Sônia era a diretora da escola? Era a coordenadora da escola. Me chamou pra sala dela e falou, cara, o que você quer, meu? Porque você é uma incógnita, assim. Tipo, você é um
você é um bicho esquisito, porque... Você escreve bem, você tem boas notas, mas você tá em zo- toda a confusão. Você é da zoeira, entendeu? Então, porque era da galera do futebol, Sim. aquela coisa toda. E aí a gente conversou e tal, eu falei, o que você quer fazer? Eu falei, Sônia, meu sonho é fazer jornalismo. Eu já sabia, já. Mas não vai rolar, porque na época era R$500 a faculdade, o salário mínimo era 200, sei lá. E era uma coisa muito distante para mim. E aí ela falou que a Católica de Santos tinha um programa de bolsas, não existia FIES, né? Quer dizer, até existia, mas o acesso era muito difícil, era outro rolê, assim. E aí existia uma fundação para alunos sem renda, né? Alunos que eles chamavam de alunos carentes na época. E pelo meu critério de renda da minha casa, de renda familiar, eu consegui o desconto máximo na época. E era um negócio que você pagava depois de... Você começava a pagar depois de 1 ano de formado. E ela conseguiu a isenção do vestibular, me ajudou pra caramba, assim, cara. E eu comecei a trabalhar no mercadinho em frente à escola, e que eu complementava o salário que eu ganhava com caixinha para levar compra para casa das pessoas, tal, não sei o quê. Assim eu juntei dinheiro para comprar o computador, para poder fazer a faculdade durante 1 ano. E depois comecei a pagar a faculdade e entrei na faculdade. E aí na faculdade eu realmente entendi que estudar era ler coisas e analisar coisas. Não simplesmente decorar coisas. Então eu percebi que eu não precisava decorar trechos de livros. Eu precisava ler, entender e mudar o meu conceito sobre aquilo. E aí eu comecei a estudar psicologia, antropologia, sociologia. E a formação humana que a minha faculdade na época tinha era incrível. E ali eu me formei de fato um comunicador. Uma pessoa com uma percepção de mundo completamente diferente. Uma pessoa que se despiu de preconceitos, uma pessoa que passou a entender que questões estruturais são muito sérias e que precisam ser discutidas, e que pessoas são diferentes e que tolerância é fundamental. Eu nunca tinha pedido isso na minha vida. Nunca, não tinha tido essa educação. Nem dentro de casa, porque minha mãe estava preocupada em pagar a conta de luz, o aluguel. Né? E meu pai tinha inúmeros problemas. Então a faculdade para mim foi muito fundamental nisso, entendeu? Ou até mesmo a percepção, porque às vezes a gente aprende sem... a gente aprende na convivência sem ter a teoria, mas Exato. a gente, na prática, a gente convive com todo mundo, Exato, a gente exato. sabe que tem que respeitar todo mundo, Exatamente. mas a gente não tem a teoria, ó, você por causa disso, mas às vezes a gente aprende, mas ali a faculdade te deu uma noção teórica de todas as coisas que você já tinha vivido, Humana vivia e que possivelmente ia viver, ou relações que você via ali. E isso me fez um ser humano muito melhor. E aí, antes de ser um comunicador ou um jornalista, eu virei uma pessoa mais esclarecida, né? Então era engraçado, uma coisa que dá até um pouco de vergonha de falar, mas antes de entrar na faculdade eu tinha pouquíssimo conhecimento sobre a história do Brasil. Pouquíssimo. Porque a minha escola não me ensinou. Ou me ensinou de um jeito que era isso. Eu tinha que decorar a frase exatamente do jeito que estava no livro. Sim, então é uma coisa que não te faz questionar o que era o apartheid na África do Sul. Né? Mas eu já tinha ouvido falar sobre apartheid, tinha feito trabalho sobre apartheid que eu copiava da enciclopédia para um papel almaço, né? Lembra do papel almaço? E entregava, mas eu só copiava. Eu não tinha nenhum tipo de pensamento crítico sobre aquela história. Sim. Sabe? Então era quase como um roteiro de filme ali. Sim. E aí na faculdade que eu fui entender o que foi o movimento do Mandela e coisas. Eu tô dando esse exemplo Sim. X, assim, mas AI-5, eu já tinha ouvido falar, mas na faculdade que eu fui entender o impacto disso até hoje. Sim. Enfim, então isso ali, eu acho que essa expectativa que eu nem tinha foi atendida. Sim. Entendeu? E a expectativa... E isso me fez um jornalista muito melhor. Se eu não tivesse tido essa formação, eu não seria sei lá, um 200avos do jornalista que eu sou hoje. Né? Não que eu seja grande coisa, mas assim, eu tenho um senso crítico mínimo, né? Que foi a faculdade que me deu. Pô, que legal. É. Pra quem é novinho não sabe escrever, é um movimento que a gente fazia com a mão, assim, ó. Normalmente sabe? é ou com a Num direita papel. ou com a esquerda. Isso. Normalmente as pessoas tinham, né? Quando era com a direita você era destro, quando era com a esquerda você era canhoto. Era assim que funcionava. Agora... Mas vocês não precisam saber disso. Isso. Assim. Hoje se escreve Não. assim, ó, com os dedos. Você não estranha quando você precisa escrever alguma coisa hoje em dia? Olha, eu vou dizer pra você que faz muito tempo que eu não escrevo de verdade. Eu escrevo uma coisinha ou outra, mas assim, se escrever 20 linhas, 50 linhas... É surreal. Não, isso eu acho que há muitos anos eu não faço. Mas que seja assim, vai dar um presente pra um amigo, pra uma amiga. Você escreve um cartão. Então... 5 linhas. Não parece que a mão não trava? Você fala, meu Deus, eu não sei mais fazer isso. Como é que faz? E aí, quem tem a letra horrível é pior, porque pelo menos você treinava antes. Agora... A letra é ridícula. Ridícula. Cara, é realmente diferente. Tem até algumas escolas
essas escolas mais que testam, né? Saindo do modelo, né? tem escola que já entrega tablet para os alunos para que eles aprendam só ali. Porque é um negócio que realmente... Não faz mais muito sentido, né? Não faz muito sentido. Às vezes você pode até ser saudosista. Não, mas tem que aprender. E aí eu lembro que um educador Nossa, cara, eu nunca pensei nisso, sabia? Talvez a gente não vai precisar mais saber escrever, né? Um educador perguntou assim, mas e se o tablet parar de funcionar? Você tem um celular. Como é que você escreve? Aí a educadora, né, que no caso era a coordenadora do projeto, falava assim, igual você faz quando não tem uma caneta na mão. Você não escreve. Exatamente. Se você não... É uma tecnologia, uma caneta, um lápis, também é um mecanismo de escrita. O tablet também é um mecanismo de escrita. Eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista. É bem possível que no futuro a gente não precise escrever mais, né? Depois, no talvez daqui a uma geração, 2 gerações, não faz sentido mais, né? Não faça mais sentido. Eu não... A gente não sabe psicologicamente se esse tipo de movimento ou esse tipo de coordenação faz alguma coisa no cérebro que ajuda melhor. Né? Provavelmente. Entendeu? Mas é um negócio que tudo é substituível. Eu tinha visto em um documentário sobre mudanças tecnológicas que antigamente, uns 100 anos atrás, 200 anos atrás, as pessoas tinham mais capacidade de decorar rosto. Eu tenho 0, cara, sabia? E por causa da tecnologia, essa parte de decorar rosto foi... Eu acho que não só decorar rosto, né? Decorar tudo, né? Mas o rosto, assim, você mostrava um rosto e o nome, pessoa, tal pessoa de não sei da onde, não sei da onde. Hoje, você não precisa. É que nem o número de telefone. Qual que é o número de telefone dela? Não faço a menor ideia. E dele? Não, do Will eu sei. Do Will eu sei por um motivo muito simples. Porque o Will, além de nosso sócio, é nosso agente. Sim. Então ele cuida da minha carreira hoje. E aí o tempo todo, alguém entra em contato comigo no Instagram. Sim. E aí ele tem o meu Instagram, então às vezes ele mesmo vê e responde. Mas quando ele não vê na hora ali, eu tô mais ligado no Instagram, eu preciso saber o telefone do Will por uma questão prática. Para porque passar. senão eu tenho que abrir a lista, saber qual é, copiar e mandar pra pessoa. Então o Will eu sei qual que é. É 9... Não, brincadeira. Não vou Passa. Mas se bem que o telefone do Will tá na minha bio, né? É isso. Se vocês quiserem Jobs, gente, 994-942772. Esse é o telefone do Will, entendeu? Jobs pra Albu, Jobs meus, mestre de cerimônia, faço tudo. Se você quiser treinamento digital, palestras, mentorias... A gente vai, né? Não, mas é isso, a gente deixa de decorar umas coisas, mas nesse documentário mostrava assim, a gente perdeu essa capacidade, mas ganhou outras capacidades que no documentário a pessoa que estava explicando, o cientista, ele não valorava. Tipo, essa capacidade de decorar rosto é mais importante do que essa outra capacidade que a gente ganhou. Então, ele só mostrava, perdemos capacidade X, mas ganhamos capacidade Y. Não quer dizer que a Y é melhor do que X. Sim. Na época, X era melhor, porque decorar rosto era importante. Você ia numa cidade, alguém chegava na sua fazenda, então era interessante você ter uma memória que conseguisse guardar muitos rostos e saber quem está vindo, quem são as pessoas que você faz negócio. Qual é a ameaça? Qual é a ameaça? Hoje, você não precisa tanto. Então, é melhor você ter outras capacidades do que essa capacidade de decorar rosto. Cara, cuidado com esse assunto comigo, porque esse assunto é altamente filosófico e eu amo esse tipo de coisa. A gente fica horas aqui falando só disso, tá? Porque aí eu vou começar a falar de inteligência artificial generativa, eu sou apaixonado por tecnologia, mas você tem total razão, cara. E a gente pode falar, porque o podcast não tem... Cara... Não precisa chegar em algum lugar específico. Eu sou completamente apaixonado por esse assunto, assim, cara. Por comportamento humano e por tecnologia, por como a tecnologia muda a nossa vida. A tecnologia mudou a minha vida. Coisas que mudaram a minha vida. Tecnologia, comunicação e empreendedorismo. Então, acho que são os 3 pontos que mudaram completamente a minha vida. E que acho que vão seguir mudando, mas não por acaso são os assuntos que eu me especializei. São os assuntos que eu falo hoje, né? São os assuntos que eu misturo
tanto nas palestras, nas imersões que eu faço às vezes com executivos, ou palestras em empresas, instituições e tal. Porque eu acho que são 3 assuntos que estão extremamente conectados e vão estar cada vez mais conectados. Porque eu fico muito feliz que eu sempre fiz muita palestra. Porque nessa ânsia de querer fazer uma comunicação diferente, Sim. você acaba saindo da curva. Sim. O que não necessariamente é sair da curva porque você é muito bom, é sair da curva porque é diferente. Então chama atenção pro bem e pro mal. Sim, Né? sim. Então eu, desde cedo, desde sempre na minha carreira, fui muito chamado para fazer palestra, principalmente em universidade no começo. Para conversar com alunos de jornalismo, porque os alunos falavam, puta mas tem o Ciani, pô, ele faz uma coisa que acho que é um pouco mais parecida com a gente, um pouco mais jovem, talvez, e tal. E sempre que eu conversava com a molecada, eu percebia que, sei lá, eu já tinha me formado fazia 10 anos, mas o curso de jornalismo ainda era exatamente o mesmo. E Sim. o mundo já tinha mudado muito. E eu lembro que eu me formei em 2005. E em 2005, a minha universidade, o meu curso de jornalismo ainda ensinava diagramação de jornal no papel. Então a gente tinha que fazer Sim. no papel, linha, não sei o que e tal. E eu falava, gente, qual é o sentido de aprender a diagramação de um jornal no papel? Não, porque é o conceito. Porque aí você vai saber passar para... Na época era o PageMaker, o software que fazia essa diagramação digital. Só que eram aulas diferentes, separadas. Eu falava, cara, mas junta as 2 coisas, faz uma aula de diagramação no papel, só pra gente ter uma noção da base. Não, Sim. eu tive uma disciplina, uma cadeira de diagramação no papel. E aí eu lembro que, sei lá, no papelzinho branco, colocando exatamente, primeira cara, matéria aqui, a foto aqui. uma loucura, assim. Um textinho pequeno aqui. Uma loucura. E eu não via o menor sentido naquilo. E aí eu voltei pra fazer uma palestra, sei lá, 7, 8 anos depois. E eu falei sobre isso. Falei, gente, vocês não têm noção. Quando eu me formei, tinha aula de diagramação no papel. Todo mundo levantou e falou, ainda tem. Eu falei, cara, não é possível, bicho. Acho que a coordenação, a direção ficou puta comigo naquele momento, porque falou, pô, você vai vir aqui, você vai... Porque isso poderia ser só uma matéria dentro de diagramação. Podia ser uma aula. Isso. Né? 1, 2 aulas. Ó, só pra você entender como funcionava antigamente, sei lá, eu fiz... A história da diagramação. Exato, eu fiz curso de cinema, né? O primeiro curso de cinema que eu fiz foi em Nova York, na New York Film Academy. Eu tive uma aula com uma Bolex, né? De olhar e falar como funcionava, como fazia o foco era na distância, não tinha viewfinder e tal, não sei o quê. E eu entendi como é que funcionava aquele conceito. Mas foi, cara, um momento ali que peguei a câmera, mostrei, esse é o filme, é assim que funciona, e não sei o que e tal. Por isso que o sensor a gente fala que é 35mm, porque vem do filme, porque vem assim, vem assado. A edição a gente fala em frames, porque, ó, essa aqui chama moviola, era que a gente cortava mesmo na tesoura e juntava o filme e assim fazia a edição. Cara, que legal, mas eu não preciso aprender a editar naquele negócio que ninguém usa mais há décadas, né? Então, muitas vezes a gente fica muito saudosista, preso ao passado. Você conhece o Américo Fázio? Sim. É muito meu amigo. E o Américo tem uma pira de ficar tirando foto com um filme. Eu falo, Américo, para, velho. O que você quer com isso? Ele tem, porra, tudo que é câmera. Eu falo, deixa de ser louco, velho. Não, eu gosto da textura. Não sei o que textura. Você tem inteligência artificial, você abre o Firefly, hoje você coloca a textura que você quer. Você quer o Eterna, o que você quer, sabe? Mas não, ele tem uma pira, ele gosta. Aí do mesmo jeito ele vira pra mim e fala assim, pô, Senna, mas você tem Gol GTS 88. Eu falo, puta, é verdade. Cada um com a sua pira vintage, né? Sim. Eu tenho carro zero, carro novo, mas eu gosto do meu Fusca 76. Eu tenho uma Kombi, entendeu? Sim. Aí eu paro e falo, não, é verdade. Mas eu acho que tem que ter limite esse saudosismo do passado. Eu acho que a gente tem que olhar pro passado de um jeito legal, de um jeito gostoso, mas a gente tem que usar isso como referência e como uma base para a gente ter um futuro tecnológico. Sim. Porque a tecnologia que ajuda a gente a chegar onde a gente quer com mais qualidade, com mais agilidade e com, em tese, mais qualidade de vida. É para isso que a tecnologia serve. E o grande problema hoje é que a gente está usando a tecnologia em todos os sentidos simplesmente para trabalhar mais. Sim. E isso está errado. Teoricamente teria que ser o oposto. A gente teria que usar a tecnologia para ser mais produtivo. E as pessoas confundem trabalho com produtividade. E talvez seja novo isso, porque você aprendeu a arar o campo com tecnologia para não precisar ficar arando o campo na mão. Com arado manual, né? Você começou a inventar um negócio que levanta coisas pesadas para não precisar levantar e para produzir mais. Então, talvez isso seja novo, a questão de as pessoas estão usando a tecnologia para trabalhar mais, não para ajudar a produzir mais ou para
ter mais tempo para fazer outras coisas. Não, elas estão usando a tecnologia para trabalhar mais, só que, na minha opinião, em muitos casos, com pouca ou quase nenhuma produtividade. Sim. É aquela história da reunião que podia ser um e-mail, Sim. né? Quando você faz 10 reuniões do dia, você está trabalhando muito. Sim, mas quantos, de fato, problemas você resolveu? Então, hoje na Albu, o que eu faço na Albu, na operação da Albu, e hoje? 0. Eu fiz em 2015. Em 2015 eu escrevia roteiro, eu ia vender. Só, cara, a empresa hoje é uma empresa que é pequena ainda, mas assim, já tem mais de 20 funcionários. Tem um andar inteiro de um prédio na BN e tal. E eu tenho hoje o Will, que é especializado nisso, que é muito bom nisso. Eu tenho o Rafa, que é o meu sócio, que é brilhante também em operação da rua. O Will cuida mais da coisa dos processos, o Rafa de fato da gravação ali e tal, não sei o quê. E então eu olho de fato com a tecnologia, eu abro meu computador, tenho todos os meus dashboards, tenho todos os números, as informações, tem sistema, é a tecnologia que eu uso para olhar de cima, olhar de fora e ser meio que um chairman da empresa ali, né? Então a gente tem uma reunião semanal, que eles trazem os resultados, trazem os problemas, e aí com um pouco de experiência que eu acumulei ao longo da vida, eu falo, vamos por aqui, vamos por ali, e funciona muito essa divisão, né, Will? Porque assim, a gente tem cada um de fato olhando para um lado. Mas não, a gente poderia estar todo mundo olhando a mesma coisa, trabalhando igual louco, sem tecnologia, batendo cabeça e tendo a impressão de que a gente está trabalhando demais. sim. E tá. Só que hoje eu não preciso trabalhar muito, eu preciso trabalhar com muita produtividade. Que esse é o tal do trabalho de alto rendimento, né? O profissional de alto rendimento. Sim. Então é isso que muita gente não entende. A necessidade que a gente tem de separar trabalho e produtividade são coisas completamente diferentes. Trabalhar muito e ser produtivo não é uma lógica. Não necessariamente. Se você trabalha muito, você é mais produtivo. É isso. Né? Porque... Quantos fotógrafos você conhece que tiram 1000 fotos e tem 2 boas? Sim. E quantos fotógrafos você tem que tiram 5 fotos e tem 4 boas? Sim, O que tem 1000 trabalhou, teoricamente, muito mais. Muito mas mais. o que tirou 5 foi muito mais produtivo. Sim, isso é verdade. Trabalho e produtividade não necessariamente é a mesma... E as pessoas confundem. As pessoas acham que são. E glamorizam. Ai, trabalhei até 11 horas da noite. Ai, eu trabalho muito. Nossa, eu trabalho enquanto eles dormem. Eu odeio isso, cara. Odeio com todas... Respeito. Se você é coach e você fala isso bastante, respeito, tá tudo bem, tá? Podemos ser amigos até. Tenho até amigos que são, aquela história, né? Que são dessa filosofia. Mas eu acho assim, trabalhe com muita produtividade e durma enquanto eles trabalham sem produtividade. Porque quando você acordar, você vai estar mais descansado para ser ainda mais produtivo do que eles. Sim. É isso, entendeu? Sim. Não é fácil, não significa que eu trabalhe pouco, veja bem. Porque né? Pode não ser, mas Exato. Significa que a gente trabalha bastante também. Sobre tecnologia, o que você acha que a tecnologia está mudando assim no jornalismo? Já mudou, tá mudando ou vai mudar? Está mudando para o futuro. Eu acho que está mudando já para o presente. Ou já começou para daqui a pouco essa tecnologia está mudando, revolucionando o jornalismo. Porque, como você disse, você tinha uma ânsia de eu assisto o jornal, eu vejo matérias, mas quase nunca se comunica de uma forma interessante de onde eu vim. Né? As pessoas falam, minha mãe não entende. Eu, como jovem, vejo e também não me comunica comigo. Né? É mais claro isso porque o jovem ele foi ganhando protagonismo. O jovem basicamente nunca teve protagonismo porque o mundo era de experiência. Né? Até um tempo atrás. Quem tinha muito mais experiência era quem comandava o mundo. Aí a gente chega numa parte, no mundo tecnológico, aonde a gente começa a ter jovens ricos, ou jovens que mandam no mundo. Por exemplo, alguém inventa uma rede social, um jovem ou jovens inventam uma rede social, Facebook, e começam a comandar o mundo porque inventaram uma rede social. Isso não era muito comum, porque antigamente quem tinha mais idade era quem tinha mais acúmulo de capital e tinham mais influências do mundo, né? Então, de um tempo para cá, a gente vai mudando isso e o jovem vai se tornando mais protagonista na sociedade, como o rumo da sociedade, né? E
É bem nessa época, 2005, Na nossa 2003, virada. Né? da nossa virada. Quando a gente começou a virar adulto, né? Isso, quando a gente começou a virar adulto. Então, é mais claro que o jovem começou a ter uma linguagem mais jovem na comunicação. Porque era feito para se comunicar com o jovem. Se você for pegar, popularmente, o jornal não era feito, era feito para o adulto. Pro adulto. Você acha que não é mais? Hoje você tem mais linguagem de jovem. No jornal? Mas não tô falando nem no jornal, TV e tudo mais. Assim, eu consigo entrar no YouTube, encontrar um canal de jornalismo que conversa com um jovem. Então, mas aí é outro rolê, né? Não é mais aquilo que a gente tinha no jornal. Isso, não é? Na verdade, é uma mídia nova. É uma mídia nova. Que não existia, né? Sim. Mas esse ponto é mais fácil de entender, porque o jovem foi tomando um espaço na sociedade que há um tempo atrás não tinha. Uhum. Então, essa revolução é mais fácil de ver. A revolução de hoje para o futuro tecnológico, que a gente já tem. Agora o jovem está inserido na influência social aí, né? Você pega influencers, você pega gente que está criando coisa nova, seja antiga ou jovem, estão criando coisas novas. O que essa tecnologia que você acha está modificando o mundo e o jeito dentro do jornalismo? Você tem umas 4 horinhas para responder? Vai lá. Vamos lá, eu acho que essa é uma resposta que tem que ser feita em várias camadas. Porque existem. Eu sempre gosto de falar sobre conceitos básicos de assuntos. Uhum. Então, eu fiz um vídeo essa semana no meu Instagram que eu sabia que era um vídeo que ia dar treta, ia dar briga, e deu 1000 não sei quantos comentários. Vê quantos comentários tem aí, o Will, agora, por favor. Que era um vídeo que toca em política. E tocar em política no Brasil é um assunto extremamente delicado. Por quê? Porque as pessoas não sabem a base. As pessoas discutem a superfície, a pontinha do iceberg, com muito pouco conhecimento da base. Por isso que eu falo que a minha faculdade, do ponto de vista humano, me transformou completamente, porque eu aprendi a base humana. Eu entendi sobre microfísica de poder do Foucault, por que as pessoas estão em alguns ambientes confortáveis e outros não. E isso faz você entender por que as pessoas são como elas são, minimamente. Sim. Quando a gente toca em assuntos que tradicionalmente... Viu aí? Quase mil comentários. Num videozinho... Sim, que era simplesmente para explicar para as pessoas como é que funciona a relação do executivo e do legislativo no Brasil. Porque hoje a gente claramente tem um presidente que está com muitos problemas para governar, porque a gente tem um regime presidencialista no Brasil que está cada vez mais virando parlamentarista, porque o parlamento está ganhando cada vez mais força em troca de apoio às ideias desse presidente. E isso vem desde os últimos governos. Então, a ideia era explicar a base. Como é que funciona essa troca de favores, esse apoio, como é que os poderes se relacionam entre si. E todo mundo entende um vídeo como esse como ou uma passação de pano para o governo atual, ou querer erguer o governo anterior. Então, assim, aí você fala, nos mesmos comentários, cada um tá achando que eu sou uma coisa. Não, você é de direita, você é de esquerda. Isso é ótimo, porque significa que eu teoricamente, estou fazendo meu trabalho aqui com o máximo de isenção possível, porque a isenção de fato não existe. Mas muita gente também, nesses 1000 comentários aí, consegue olhar e falar, putz, cara, é a primeira vez que eu entendi essa relação. É a primeira vez que de fato alguém me explicou de um jeito didático e simples como funciona o modus operandi de governar no Brasil do ponto de vista de capital, federal mesmo, de olhar para tudo, né? Olhar para o macro do país. Porque as discussões hoje são feitas na superfície. E a gente discute coisas na superfície quando a gente não tem tempo de se aprofundar até a parte de baixo do iceberg, né? Que é a maior parte, que às vezes é a parte mais importante. A gente não precisa conhecer o iceberg inteiro, mas a gente precisa saber por que ele boia, pelo menos. Porque senão a gente está olhando só um negocinho ali que não diz muita coisa pra gente. E essa, na minha opinião, é uma das maiores questões, se não a maior questão que a gente tem hoje na relação entre pessoas. Olhar de fato para as discussões de um ponto de vista menos bobo. A discussão está assim, eu votei no candidato A, você votou no candidato B, eu te odeio, eu quero te matar. Por quê? Porque a tecnologia fez essa separação entre a gente, com os algoritmos.
Então eu abro o meu Instagram e se eu busco qualquer coisa do candidato A, os meus algoritmos vão entender que aquilo é de interesse meu e só vão me mostrar conteúdos daquilo. E como eu não entendo a base, o funcionamento de um algoritmo, eu acho que aquela rede social só tem aquele conteúdo. Então eu passo a entender que o mundo concorda comigo. E como é que você vai discordar? Sim. Se você discorda, você é um otário e eu quero te matar. Sim. Não me interessa quais são os seus argumentos para discordar de mim, porque o mundo concorda comigo. Só que a pessoa não entende que é o mundo dela. Ou o vídeo que mostra a pessoa discordando é a pessoa discordando e sendo achincalhada, humilhada, como se, ó, tá vendo? Ó, todo mundo que discorda também tá sendo achincalhado aqui. Mas cara. não... E é tudo muito superficial. Então, como é que Por que eu tô falando disso? Eu vou chegar no jornalismo, tá? Não. Mas é porque isso é a base de quem consome o jornalismo. Sim. Eu, particularmente hoje, Chico, não gosto de falar só de jornalismo. Sim. Eu falo de comunicação. Uhum. Porque eu acho que o jornalismo, ele entra numa fatia de uma pizza muito maior. Eu sempre gosto de falar muito de pizza. Porque eu gosto de comer pizza. E porque eu acho que a gente, tradicionalmente, só enxerga uma fatia das coisas. Uma das minhas grandes missões de vida virou trabalhar educação. Então, eu estou escrevendo um livro que vai ser lançado no segundo semestre, depois eu mando para vocês, que vai falar sobre um conceito de comeducação, que é um conceito que, basicamente, eu sentei a bunda na cadeira e criei, juntando tudo que eu fiz nos meus 20 anos de carreira. E como eu entendo comunicação. Então, comeducação é basicamente você ter comunicação com educação para gerar algum tipo de conexão. Por isso que eu falei da conexão lá atrás. Porque o ato de se comunicar é eu estar sentado aqui, você estar sentado aí, e eu emitir uma mensagem para você, você receber essa mensagem. Não é assim que a gente aprende? Sim, sim. Mas e se eu estiver falando... Você fala dinamarquês? E se eu estiver falando em dinamarquês? Você vai entender? Mas a mensagem vai chegar, não vai? Você não vai ouvir? Sim. Então, a comunicação ouve. Mas ela foi eficiente? Então, esse é o meu ponto. Então, eu sempre achei que a comunicação que eu via na TV, ela não era eficiente. As pessoas tinham uma absorção muito pequena, percentualmente, Sim. da notícia, de fato. Por quê? Porque você tinha, sei lá, uma reportagem de 1 minuto, 1 minuto e meio para falar de um assunto que era muito mais complexo. E nessa de cortar palavras e de querer agilidade na comunicação, a gente via as pessoas repetindo conceitos que só os especialistas entendiam. Sim. Que a gente falava de o projeto da Câmara vai para o Senado. E a gente não explicava por que tinha que sair da Câmara e ir para o Senado. A gente falava que o novo ministro do STF vai ser sabatinado no Congresso. E a gente não explicava nem que o STF era Supremo Tribunal Federal. Sim. E as pessoas não sabiam nem o que faz o STF. E ainda não sabem, tá? As pessoas ainda não sabem. E a gente não explicava por que o ministro tinha que ser sabatinado no Senado e não na Câmara. Ah, mas é muita coisa para explicar. Mas tenha um espaço onde tudo isso já está explicado e fica o tempo inteiro chamando as pessoas para esse espaço. Coloca um QR Code que é meio que um glossário dessas informações. Faz algo que dê todas as ferramentas que a pessoa precisa. Porque senão a gente está simplesmente terceirizando para o outro a obrigação que a gente tem em ser claro. Tem muita gente que fala, comunicação, a minha responsabilidade é de falar. A sua compreensão não é a minha responsabilidade. Eu discordo. A sua compreensão é minha responsabilidade. Sim. Porque senão a minha comunicação não foi eficiente, não foi efetiva. E o excesso de tecnologia que a gente tem, ele vira um problema quando eu tenho acesso a tanta coisa e eu não consigo me aprofundar em nada. E aí eu tô sempre na superfície de tudo. E aí toda e qualquer discussão que eu vou fazer é superficial. Sim. Você entende? Então, a gente precisa aprender a ignorar a tecnologia no sentido de saber o que eu preciso me aprofundar. A gente que é jornalista aprende a entender um pouco de tudo e muito de quase nada. Só que esse um pouco de tudo ele precisa ser um pouco mais para baixo da água do iceberg. Para entender um pouquinho mais do que a discussão superficial. Porque senão a gente não chega em lugar nenhum, a gente não evolui como sociedade, a gente não ensina nada para as pessoas, a gente não está fazendo o nosso papel social, que é muito grande. A faculdade que eu me formei não foi uma faculdade de jornalismo, foi uma faculdade de comunicação social, com habilitação em jornalismo. A gente esquece do social. A gente acha que comunicação é só o fato de cuspir conceitos. Sim. E beleza, a pessoa que se vire para entender, se é que ela vai entender. Sim, porque no final das contas, a comunicação, ela é da esfera social. Exato. Ela não é da esfera jurídica, ela é da esfera social. Ela serve para o social. Mas ela deveria ser da jurídica também, Chico.
Tanto que existe um movimento ainda muito tímido de juízes humanizando processos, humanizando decisões. Aconteceu um caso semana retrasada, enfim, não sei quando você vai estar vendo esse podcast, mas aconteceu um caso recentemente, de uma mãe que levou, você deve ter visto isso, que levou o filho no médico e estava com problema na garganta, tal, não sei o quê, e o médico fez a prescrição bonitinha ali com os remédios, antibióticos e tal, e colocou ali embaixo sorvete 3 vezes por dia e Free Fire em casa. Na receita médica. Sim. Aí a mãe levou a receita embora, tal, não sei o quê, acho que a irmã dela olhou e falou, esse médico tá tirando onda da sua cara, não sei o que, isso aconteceu aqui em Osasco, né, na Grande São Paulo. E aí a mãe voltou e, enfim, não sei os detalhes exatamente, mas fez uma reclamação, o médico foi afastado do cargo. Aí, um pouco tempo depois, o prefeito da cidade olhou e falou assim, vamos entender direito essa história, olhou e falou, não, cara, ele deu a receita médica, ele não tirou onda. Sim. Ele simplesmente humanizou o atendimento. Ele criou o quê? Conexão com o paciente. Ele se comunicou de um jeito para muito além de nomes de antibióticos que a gente nunca ouviu falar. E aí a primeira reação dessa mãe, ou de alguém que foi falar com ela depois, enfim, foi repelir essa humanização. Porque sai da curva, né? Porque sai do trivial, sai do tradicional. E aí depois que todo mundo entendeu, aí o médico foi readmitido, né? Acho que era uma UBS ali, uma unidade básica de saúde e tal. Isso gerou uma discussão que foi muito legal. Então, cara, o que esse médico fez? Ele se conectou com esse paciente. Só que ele se conectou de um jeito que é tão diferente do que a gente está acostumado. A gente aprende que letra de médico é uma que não dá para entender. Por quê? Eles não aprendem na faculdade que eles têm que escrever de um jeito que ninguém entende. Eles fazem isso porque talvez eles queiram ser reconhecidos como médicos. Não sei se é isso. Se você é médico, eu não estou te criticando, tá? Mas não precisa ser assim. As pessoas precisam entender. Sim. Né? E quando as decisões judiciais ou os processos são escritos do mesmo jeito de sempre, doravante, sabe, excelentíssimo e tal, você simplesmente mantém a discussão na sua bolha, no seu Olimpo. Sim, mas você não está ensinando nada para ninguém, as pessoas não estão crescendo, não estão aprendendo, não estão evoluindo. E às vezes é uma decisão que vai mudar a Constituição do país. Sim, mas aí é jogo de poder, né? Quando você inclusive a gente tem bastante essa discussão aqui. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, eu sempre falo assim, todo mundo tem que entender. Se uma dona de casa sem instrução ouvir, ela tem que entender. E se o cara que fez faculdade de fotografia tem que entender o que eu estou explicando. Exatamente. Então, às vezes, a gente explica de um jeito que a gente tenta mastigar o mais simples possível, porque o mais simples possível é o que tem que ser feito. Mas aí, você tem que falar de um jeito que todo mundo consiga entender, se você é inteligente ou não. Ou tem instrução ou não, né, no caso. Quando as pessoas fazem um jeito de falar de um modo diferente, é para criar relações de poder sobre o outro. Tipo, o jurídico faz muito isso para que você, que não é jurista, você que seja um cidadão comum da vida real, não consiga ultrapassar nisso para eu criar uma bolha onde você não consiga vir. Sim, mas qual que é a função de um jurista? Sim, criar leis, né? Não legislar, né? Mas criar leis e discutir relações do que pode e o que não pode. É isso o tempo todo que a gente está fazendo. Os casos que vão para o STF são casos que interferem na Constituição. E aí você está tomando decisões que vão mudar diretamente a vida das pessoas. Quando um juiz dá uma decisão, às vezes sobre algo que não tem muita referência, essa decisão muitas vezes vai subindo e cria a tal da jurisprudência, que a galera ouve o tempo todo e muita gente não sabe que é simplesmente a decisão padrão daquele assunto. Então, a gente tem essa almofada aqui, você quer essa almofada, eu quero essa almofada. O juiz decidiu que essa almofada é minha porque eu comprei ela antes de você. Então... E se isso chegou na última instância, que pode ser o STJ ou o STF, dependendo do caso, o próximo caso que for parecido, ele vai se basear na jurisprudência disso daqui. Só que ninguém entende isso. E aí, se já existe uma jurisprudência sobre um caso que vai chegar para a vida das pessoas, como é que a pessoa que deu essa decisão vai querer se distanciar
no texto, vai querer fazer com que a pessoa não entenda isso. Você entende? Não, O quanto isso é absurdo? Não, é um absurdo, Quanto a mas gente está afastando quem Sim. vai se beneficiar e precisa entender desse assunto. Sim, é um absurdo, mas os poderes criam isso porque elas não querem que as pessoas comuns interfiram no... É que existe uma elitização de você é mais inteligente se você teve mais instrução. E E que... inteligência não tem nada a ver com conhecimento. Isso, não tem nada a ver. Eu cresci na periferia. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Onde? Cidade Tiradentes. Cidade Tiradentes. Barro Branco. Bem Zona Bem, Leste. não, Bem isso, Zona Leste. bem. Então, cresci dos 6 aos 23 anos. Cresci, estudei todas as escolas lá. E eu sempre tenho isso de... Às vezes eu vejo uma pessoa falando complicado, eu falo, gente, mas eu cresci hoje eu tenho algumas condições Tá rico, né, Chicão? Tá bacaninhas. rico, né? Tá aqui, ó. Ó o Chicão aqui, André. Infelizmente, não. Tá playboy. Mas tem umas condições bacanas, mas assim, cara, você tem que falar e se comunicar com a pessoa que pega 2 horas de Parque Dom Pedro e não tem tempo de ficar estudando. Eu sou playboy. Eu tenho tempo de ver podcast de 5 horas, eu tenho tempo de estudar, eu tenho tempo... Tem possibilidade de comprar um curso online foda, né? Agora, o cara que pega 2 horas de Parque Dom Pedro pra ir e 2 horas pra voltar e chega no trabalho dele, tem que trabalhar X horas. A minha mãe mesmo era auxiliar de enfermagem. Ela trabalhava 12 horas. Ela trabalhava na Vergueiro. Então era 2 horas da cidade de Tiradentes pra ir, 2 horas pra voltar. Então ela já perdia 4 horas da vida. Nossa. Mais 12 horas, 16 horas. Que absurdo. Ela chega... E ela era... o nosso caso é muito parecido. Era eu, meu irmão e ela só. Nossa, mesma história. Isso, mesma história. Teu irmão era mais velho, não? Mais velho. Mesma história. Igualzinho. Então, minha mãe chegava, ainda tinha que meio que cuidar da casa. Meio não, totalmente, né? Isso, e dormir. Porque ela trabalhava 12 horas. horas. Dia. E tá bem, tá feliz, chegar sorrindo no trabalho, né? Isso. Mas, Chico, tem uma coisa que é a seguinte. Eu concordo com tudo isso que você tá falando, mas, de novo, é uma discussão que tem que ser desdobrada em outras camadas. Por quê? Porque as pessoas têm um entendimento muito raso do que é comunicação. Sim. Comunicação não é uma coisa só, né? Uma coisa que é básica em comunicação, sempre... Fiz essa pergunta ontem pro Will. Sempre que o Will fecha um job novo, a primeira pergunta que eu faço, às vezes antes de falar quanto foi, que eu nem sei, o Will tem autonomia para negociar valores, mas normalmente a primeira pergunta que eu faço é: qual é o público? Quem acompanhar? Com quem eu vou falar? Porque isso vai definir como eu vou... Know your audience. Acho que é uma das frases mais importantes da comunicação. Porque se eu estou conversando só com especialistas... Se eu estou fazendo um artigo para C300, falando que eu uso a C300 num filme que eu estou rodando, e é um artigo que vai para uma revista ou que vai para o catálogo da Canon que se propõe a atender só a linha de consumidores Pro, tudo bem eu ser super técnico. Porque a minha audiência naquele momento é super técnica. Eu não preciso ali ser completamente didático, né? Porque eu sei que isso daqui tem o objetivo de atender só quem é desse segmento. Só quem já parte de um conhecimento bastante amplo. Agora, se eu estou falando sobre câmeras de cinema, como funcionam para um público geral, aí eu não vou nem falar C300, aí eu vou falar uma câmera de cinema, da Canon, que você deve conhecer e tal, não sei o quê. Aí eu vou ser super didático. Aí eu vou realmente falar de um jeito que as pessoas entendam. Ah, mas você está tratando todo mundo como burro. Não, cara. Isso é tão feio isso. As pessoas não são obrigadas a entender de tudo. Sim. E quem por um acaso achar que eu estou sendo didático demais, vai procurar um tipo de comunicação que é mais profissional. Né? Então a comunicação não é única, ela não é uma coisa só. Então você tocou em pontos aí que eu acho que são muito, muito, muito importantes.
Mas precisam ser vistos também, de novo, como uma pizza inteira. Uma fatia da Sim. pizza é a comunicação mais profissional. Outra fatia da pizza é a comunicação mais didática. A outra fatia da pizza é a comunicação que quer vender. Que aí já entra numa linha mais de marketing, menos Sim. de comunicação. Que é outro problema. As pessoas confundem muito comunicação e marketing. Não é a mesma coisa. Comunicação, para mim, na minha experiência de carreira, de um jeito mais amplo, ela olha mais para branding, para construção de marca, para fortalecimento de marca. Isso aqui que a gente está fazendo agora vai vender quantas câmeras? E para vocês verem que a gente nem citou câmera. A gente nem citou câmera até agora. Nem citou, nem falou. Então, quantas câmeras isso vai vender? Agora, imediatamente? Nem... Provavelmente nenhuma. Só que isso daqui vai ajudar a reforçar nas pessoas o branding da marca, porque a Canon tá aqui o tempo todo, e eu não ganho nada da Canon ainda, tá, gente? Então, manda nos comentários aí pra eles começarem a mandar câmera, patrocinar também, porque eu tenho patrocínio com um monte de marca e Canon não. E a minha primeira câmera foi uma 60D. Mas isso daqui vai trabalhar um brand de tipo, putz, a Canon é foda. É que eu tô falando alguns palavrões, desculpa. Não, fica tranquilo. Desculpa. Não pode... Mas a Canon é foda, porque a Canon produz conteúdo de valor. Pô, de repente essa entrevista com o Ciane foi muito legal. Porque eu entendo de câmera, mas, pô, de repente ele falou alguma coisa de comunicação que mudou o jeito que eu vou pensar as minhas produções. E você está trabalhando o branding da marca. Amanhã ou depois você pode trazer um especialista aqui de câmera que vai falar sobre as características de todas as linhas. A pessoa vai olhar e falar assim, putz, então, para mim a ideal é essa. Esse papo vai ser mais técnico e esse papo vai vender a câmera amanhã. Mas daqui 10 anos. É o nosso papo aqui que vai vender. Né? Então, isso precisa ficar muito claro da diferença entre comunicação e marketing. Praticamente todas as empresas misturam tudo isso. Sim. Tem um departamento que é a mesma coisa, que são os mesmos profissionais que fazem as duas coisas. Então, pô, vocês não fazem no site da Canon? Vira e mexe, eu vejo post de promoção. Sim. Vira e mexe, eu vejo. A minha 70-200 eu comprei numa super promoção. A gente tem duas na Ubu, né? Mas a primeira que eu comprei lá atrás, eu comprei numa super promoção de um post que eu vi, Semana do Consumidor, talvez, sei lá. E comprei. Aquilo não era comunicação. As pessoas acham que era, mas aquilo era marketing. Sim. Marketing vem de market, Sim. de mercado, né? Isso daqui vai ser um corte super legal que a pessoa, de repente, tendo pro trabalho, ouvir um cortezinho ali desse podcast maior que a gente está fazendo e vai trabalhar o branding da marca, entendeu? Sim. Então, o juiz, a decisão que ele está dando precisa ser para todo mundo. Sim. Porque as pessoas elas vão tentar entender qual que é a jurisprudência, de repente, porque elas estão passando por esse caso. Sim, sim. Você entendeu? Então, eu quero essa almofada também. O que a justiça diz? A justiça diz que doravante o caso acima explanado, puta, ferrou. Já é horrível. Ferrou, entendeu? Já é horrível, mas criar linguajares diferentes já é pra te distanciar do mundo real. Mas aí tem... Desculpa te cortar, mas é porque tá no mesmo... Desculpa mesmo, assim, mas é que tá exatamente na linha de raciocínio pra eu não perder, assim. Eu concordo com isso que você está falando, sim, que muitas vezes a ideia, até inconscientemente, é se manter nesse Olimpo e parecer inteligente para o colega. Sim. Mas a função do juiz, essencialmente, não é comunicar. A nossa é. Sim. E o problema é que a gente, que é comunicador, às vezes cai na mesma armadilha. Sim. E a gente continua falando que o texto agora vai ser apreciado pela CCJ do Senado. Sim. E o que isso diz? Muito pouco ou quase nada para boa parte das pessoas, entendeu? Sim. Eu sempre tive, como eu falei, eu cresci na periferia e eu sempre tive um pouco de ódio do... Não tem um coração tão peludo, não fala ódio, vai. Ódio é feio, é triste. Fala ódio mortal. Eu sempre tive um ódio de faculdades, acadêmicos, porque sempre tinha um estudo falando de um jeito, eu falo, gente... Vocês estão falando de onde a gente mora, mas vocês nem moram aqui. E vocês estão falando de um jeito que ninguém aqui entende. Mas eles estavam se comunicando, concorda? Estavam se comunicando, mas se comunicando pros pares deles. Mas eles estavam se conectando. Isso. Essa comunicação era eficiente? Sim. Era mais pros pares. Pros pares. Não pra quem tava lá. Não pra quem tava lá vivendo. Esse é o meu ponto. Que teoricamente seria muito legal se todo mundo entendesse. Porque isso conectaria todo mundo e faria a coisa avançar, o estudo ser melhor, a compreensão do estudo ser melhor. Mas aí quem tem o papel do comunicador, de fazer esse meio de campo? Então, é interessante você falar isso, porque assim, essa comunicação é uma ferramenta social. Se ela é uma ferramenta social, o jurista, o juiz ou a parte jurídica teria que ter comunicadores sociais
para explicar, para deixar mastigado. O cara lá da academia, hoje tem bastante no YouTube, por exemplo, cientistas divulgadores, que fala de um jeito que todo mundo consegue entender, ou de um jeito mais simples para as pessoas entenderem. Porque se você for ler, não sei quem já teve a curiosidade de ler um artigo acadêmico, é assim, a maioria, se a pessoa não tiver noções ou uma interpretação de texto mais avançada, é um negócio que você lê, mesmo que ele esteja falando da sua realidade. O bairro X é assim, é desse jeito, e você fica, gente, mas eu não entendi nada do que esse cara falou. Até assim, mas ele tá falando de um jeito que claramente é uma visão de alguém de fora, não se conecta. Isso, é por isso que eu toco no ponto da conexão sempre. Se eu... As minhas reportagens mais premiadas, no ano passado eu ganhei um prêmio, a minha equipe inteira ganhou um prêmio que foi muito, muito legal. Eu apresentava o CNN Business, né, que é uma marca mundial, né, de negócios da CNN, e que no Brasil ela veio e, putz, eu tive essa oportunidade incrível, maravilhosa de tocar esse projeto, junto com o Fernando Nakagawa, que é, para mim, hoje um dos maiores analistas de economia que a gente tem no Brasil, porque ele fala simples, além de inteligentíssimo. Então a gente teve uma conexão muito forte entre mim e ele, porque eu olhei, ele era um cara que veio do impresso. E a primeira vez que eu vi esse cara na frente de uma câmera na CNN, eu falei, mano, quem é você? Vem cá, vamos conversar, a gente precisa ser amigo, porque você sou eu na economia, né? O que eu demorei, sei lá, mais de 15 anos para conseguir, ele já tinha. É muito louco, assim. E a gente começou a tocar em assuntos que são super complexos para a maior parte das pessoas, ou para pelo menos uma boa parte das pessoas em economia, conversando com o investidor, sendo relevante para o investidor, porque era importante para o produto naquele momento, mas fazendo de um jeito que todo mundo entendesse, ou pelo menos quase todo mundo. E essa mistura era uma mistura que era inédita, de fato, na televisão, porque a gente passa a ouvir muita gente dizendo que não, o nosso programa ele é mais didático, ele fala de um jeito que todo mundo entende, mas é mentira. Não sempre, né? Mas muitas vezes. Aí você vai assistir e você fala, putz, não, né? Não entendi. E a gente real tentava explicar. E eu recebi o tempo inteiro mensagens de pessoas falando, cara, é a primeira vez que eu entendi o que é o movimento de entrada e saída de dólar. Primeira vez que eu entendi o que a taxa Selic, o que é a taxa Selic e por que ela impacta tanto na minha vida. E aí a gente ganhou o prêmio de produto de economia e negócios mais admirados na imprensa brasileira. O que foi muito surpreendente para mim, porque os votos vieram dos jornalistas. Então não era uma votação popular. Se fosse popular, eu ia ficar igualmente feliz, claro. Sim. Mas eu ia falar, pô, que legal, né? São as pessoas para quem eu fiz esse trabalho que votaram e falaram, pô, eu aprendi, então valeu, obrigado, que bom. Não foram os colegas. Então isso eu achei muito legal, assim, os colegas que muitas vezes eu acabo indiretamente criticando boa parte, né? Porque eu falo, pô, tem colega nosso que fala do jeito que as pessoas não entendem e tal, mas não é criticar um colega específico. Sim. É o conceito de comunicação que a gente aprendeu que tem que ser assim. Sim. Né? Então, se comunicar de um jeito que todo mundo entenda é fundamental. E isso a gente faz com textos, com palavras, com vídeos e com fotos. Sim. Né? Existem fotos que explicam coisas pra gente. Sim. Né? Existem imagens, como você cria a imagem, como você dá tom, que cores você usa, que jeito que você se expressa. Cara, a gente tá aqui com uma iluminação que deve estar com uns 5.000 kelvins, 4.800 kelvins mais ou menos, né? Ou 5.600 talvez, não sei se tá tanto assim. Mas enfim, é uma luz branca. Sim. Né? Que tem a ver com o assunto que a gente tá falando. Mas se a gente fosse fazer uma coisa que é muito triste, que é muito, sei lá, Dia das Mães, vamos falar sobre mães que não estão mais aqui. Pô, a gente ia jogar um 3.200 aqui, deixar mais amarelinho, né? Sim. Pra deixar mais confortável, né? Sim. E tudo que isso ajuda comunica. a contar a história. Ajuda a contar a história. Sim. É mais uma fatia da pizza. Entendeu? Sim. Então não adianta você estudar só roteiro. Não adianta você estudar só a parte técnica da câmera. Sim. Você tem que estudar um pouquinho de iluminação. Você tem que estudar um pouquinho de edição. Para você já facilitar essa montagem. Para você fazer um roteiro com indicações que vão conseguir de fato trazer aquela cobertura que você está imaginando, entendeu? Sim. Então, cara, eu entrei numa televisão onde eu via os repórteres de um lado escrevendo um texto e os repórteres cinematográficos do outro fazendo imagem. E eu falei, tá errado. E aí eu passei a, ficar colado no repórter cinematográfico, vendo o que ele estava fazendo, escrevendo o texto, falando, cara, ó, essa frase aqui, tal, me faz uma imagem para isso. Porque aí eu respeitava o trabalho do cara e falava, meu, usa a tua criatividade, a tua experiência para me dar essa imagem. Certo.
E Ó, eu pedia vou outras falar coisas. sobre isso daqui, Exatamente. ó. Desse jeito aqui. Como é que Exatamente. a gente constrói uma imagem que ajuda Exatamente. a dar o foco Porque nisso? quando você tá cada um em um lado, os dois estão fazendo coisas que são extremamente genéricas. Sim, E aí você vai ter um resultado final genérico. Né? sim. Eu sempre gostei muito de crônica, para tocar em assuntos de um jeito mais legal. Sim. Eu sempre gostei de ter empatia, de me colocar nos assuntos. Foi muito criticado por isso. Sim. O jornalista é aquele que tem que estar sempre isento, tá de fora. O jornalista não é notícia. Mas não é ser notícia, é mostrar empatia, é contar uma história do ponto de vista de alguém. É que mesmo na isenção, mesmo você escrevendo algo isento, você está sendo influenciado por alguma coisa. Isenção não existe, Chico. Então, mas mesmo que você escreva, quero escrever isento, mostrando os dois lados. Mas não existe. Não existe, porque você está sendo influenciado mesmo para ser isento. Porque a gente que... Porque, não, mas você não vai ser. Porque a gente que foi criado em escola pública, Sim. a gente vai ter uma visão que é completamente diferente isso. do cara que estudou no Bandeirante. E tá tudo bem. Não é uma crítica, pelo amor de Deus, não é aquilo. Morte aos capitalistas. Não, nem de longe, gente. Hoje eu tô bem, assim, financeiramente. Tá tudo certo, entendeu? Eu virei um deles, né? Mas essa base humana, Não, já é humana outra. acadêmica e humana de vivência, Sim. isso me faz ser uma pessoa completamente diferente, cara, entendeu? Então eu jamais vou ser isento. Porque qualquer coisa que eu escrever, eu vou tentar ter mais empatia com as pessoas que eu olhei pro lado e vivi. E eu sei do que elas precisam. Sim, não é isso, porque Então não você... existe isenção. O que você teve de cultural, e quando eu falo cultura, é sempre tudo, né? O que você comeu, o que você viveu... Cultura é um ambiente, né? O ambiente que você vive, se faz frio, se faz calor, tudo isso influencia o jeito que você vê o mundo. E isso vai influenciar todas as suas atitudes, o que você fala, como você fala. Porque as pessoas confundem também cultura com inteligência. Uma coisa não tem Que nada a ver com a outra. também não tem nada a ver com a outra. Que é até o exemplo que eu tava dando da minha mãe, né? Que era assim, beleza, ela não tem tempo de ficar estudando, mas ela não... Ela vai ter opiniões sobre as coisas. Óbvio. Ela vai ter... ela vai dar conselhos bons, ela vai dar conselhos ruins, mas um cara estudado também dá conselhos bons e conselhos ruins. Não tem diferença. Não é o tempo todo. O cara que fica extremamente acadêmico, ele passa a não saber lidar com pessoas. Sim. Ele não tem empatia. Ele fica binário. Sim ou não, isso ou aquilo. O mundo não é assim. A gente tem muitas zonas cinzentas que precisam ser exploradas nos assuntos. Sim, muitas. E não é só é isso ou é aquilo. Ninguém pode ser dono da verdade. Sim. Ninguém. Eu gosto sempre de falar que o cara que te dá uma resposta simples sobre qualquer assunto da vida, ou ele é muito inocente, muito mesmo, ou ele tá sendo mau caráter. Porque, assim, tudo que é na vida é muito complexo. As coisas que você pode ramificar essa coisa que você tá vivendo em 1000 coisas, e todas têm razão, e todas não têm razão, porque dependendo de onde você veio, como você olha, você vai interpretar assim. Sim. Você viu André, o podcast é da Canon mesmo, né? Você tá entrando numa pira filosófica, assim, escola de, sei lá, é normal, né? Tá. Concordo, mas se você me permitir, eu discordo do simples. Sim. Tem que ser simples. Não, eu tô falando assim. Mas é o simples assim, é o simples uma coisa que eu falo muito também, mas é só a minha opinião. Entendeu? Sim. É só a minha opinião. E se a pessoa... Porque hoje a galera tá sem tempo, irmão, né? Então também não dá pra gente... Sim, alongar muito as coisas. Mas se eu for simples e explicar em um tweet, porque o segredo é esse. Sim. É você ser o menos prolixo possível, conseguir explicar em um tweet uma coisa complexa e falar, mas é só a minha opinião. Aí se a pessoa quiser insistir, gerar interesse, continua. Senão você fica um puta chato também. Não, mas você vira palestrinha, né? Sim. Entendeu? Mas o simples que eu tô falando é tipo assim, isso é certo e isso é errado. Não, mas isso não é simples, isso é arrogante. Então, você pica Isso é e fala burro. assim, não é... É o contrário de simples, né? Sim. Isso é burro. Tipo, isso não é certo, mas, cara, vamos trocar ideia, porque não é tão fácil assim definir se isso é certo e se é errado. Não dá pra dizer o que é certo. O jeito que se faz é certo ou errado, porque, assim, primeiro que o jeito que se faz certo ou errado vem da sua cultura. Vem de como as coisas estão construídas. Então, quem diz que isso é certo ou errado? Porque na cidade vizinha pode já não ser certo ou errado
o jeito de fazer isso. Na cidade vizinha, na casa Isso. vizinha, né? Sim. Na pessoa que tá do seu No lado. bairro, se o cara nasceu num bairro que é muito mais periférico e um cara que viveu num bairro que é muito mais central, ele já vai ter jeito de fazer coisas diferentes. E nem aqui tá certo, nem aqui tá certo. São só jeitos diferentes. E aí existe uma coisa que de novo, são muitas camadas nessa discussão, muitas camadas. Eu vou tentar organizar meu raciocínio aqui para falar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente fala de alguém que é dono da razão, a gente está falando de uma explicação muito lógica sobre o tipo de sociedade que a gente tem hoje, sobre essa polarização, sobre tudo isso que, na minha opinião, é muito reflexo dos algoritmos que a gente tem hoje, né, que fazem a gente achar que a nossa bolha é o mundo inteiro. E a falta de educação, de estudo, em muitos casos, estudo humano, porque existem pessoas que estudaram demais e são extremamente ignorantes, e são extremamente burras, porque não são empáticas. E a falta desse tipo de estudo de pessoas faz a gente não ter a empatia de parar e falar assim, a minha opinião sobre isso é essa. Qual é a sua? Né? As pessoas não fazem isso, as pessoas dizem, não, você está errado, o certo é isso. Quantos comunicadores você vê e fala assim, aqui você vai ouvir a verdade? O que é a verdade, cara? Eu tô sentando aqui, eu posso estar numa bullshitagem monstruosa. Quem disse que o que eu tô falando pra você é a verdade? É só o meu ponto de vista de algumas coisas. E talvez você pode usar 2% do que eu tô falando e ignorar 98%. Mas se esses 2% vão te ajudar, de repente, a avançar sobre algum assunto e te fazer passar por aquela porta um cara melhor, eu tô felizaço. Eu tô felizaço. Sabe? É mudar o mundo uma pessoa por vez. Ou até entender que existem outras formas de ver aquilo que você tá vendo. Sim. E cara, eu às vezes tenho muito medo de ser ou parecer hipócrita em várias coisas. Porque eu tô aqui falando um monte de coisa que é bonita, que é legal e tal, mas o Will e a Júlia que estão aqui trabalham comigo e sabem que, cara, no dia a dia eu posso ser uma pessoa super difícil em vários aspectos, porque eu não tenho inteligência emocional para lidar com outras coisas. Sim. E erro muito aqui, erro muito ali. Tanto que nos valores da nossa empresa, nos valores, tá a permissão de errar. Mas desde que sejam só erros novos. A gente tem que parar com esse negócio de essa é a verdade, isso é o certo. Cara, você acha que a gente está agora num governo que é diametralmente oposto ao governo anterior que a gente tinha no país, que se elegeu com uma margem mínima de votos, que só comprova essa tese da polarização absoluta que a gente está vivendo. Você acha que tudo que aconteceu nos 4 anos anteriores a 2023, tudo foi errado? Absolutamente tudo precisa ser jogado no lixo? Tudo que está sendo feito agora é certo ou errado? Precisa ser vangloriado e jogado no lixo? Não é binário. Sim. Não é o governo anterior que é bom ou ruim, o governo atual que é bom ou ruim. Sim. Não é. É bom ou ruim para algumas pessoas. Porque enquanto a gente seguir afirmando que é certo e é errado, que presta e que não presta, a gente vai seguir polarizado. Enquanto eu olhar para você e falar assim, eu caguei para sua opinião, Sim. Você pensa diferente de mim, eu quero que você morra, a gente não vai sair do lugar, a gente só vai andar para trás, cara. Sim. Tá tudo bem discordar. Pelo amor de Deus. E eu ouço, cara, coaches de novo e pessoas do mercado dizendo que só contratam pessoas, por exemplo, de direita. De esquerda é difícil, assim, porque o mercado é muito, muito voltado mais para a direita. Independentemente de Bolsonaro ou Lula, tal, porque é uma coisa mais voltada para o capital e tal. Eu falo, cara, mas cientificamente existem pesquisas que comprovam que as empresas mais lucrativas e rentáveis são as empresas mais diversas. Sim. Porque são as empresas que conseguem entender a sociedade. Quais são os seus clientes? Quem vai comprar o seu produto? Sim. É também a galera de esquerda, né? Sim. É só a galera de direita que compra câmera, que compra lente? Não é, entendeu? Então a gente tem que parar com essa mania, cara. A gente tem que parar com essa mania de querer ser o senhor da razão do que é certo. Fala a sua opinião e tá tudo bem. Sim. Mas deixa claro que é só a sua opinião, cara. E fala de um jeito simples pra eu entender. Me traz pra perto do seu assunto. Tenha empatia. Sim. Quando a empatia morre, a discussão morre junto. A gente não tem discussão, a gente tem gritaria. Sim. Eu gosto sempre de falar quando tem banda e tudo mais, eu falo assim, nossa, eu acho bem ruim.
Aí a pessoa, mas não é ruim. Eu falei, não, mas eu acho ruim. É só... Eu não gosto. Não, é só eu que acho ruim. Exato. Não quer dizer que é ruim. Eu não gosto. Não é porque eu acho ruim, é ruim. Exato. Eu acho ruim. Mas aí tem gente que não fala, não deixa claro o eu acho. Sei. Tem gente que fala, isso é uma merda. Fulano de tal, putz, essa música aí é um lixo. Legal, o cara tá lotando o estádio com 20 mil pessoas e o bom é você que tá tocando violão no seu quarto. Sim. É isso, né? Então você pode não gostar e tá tudo certo. Mas então... deixa claro que é só a sua opinião, cara. Não seja babaca. É um bosta. Aí o cara chega de Ferrari, aí você para do lado do seu carrinho popular 2001, né, caindo aos pedaços, e você é o certo. Sim. Mas a discussão não é só sobre dinheiro. Não é, mas você concorda que se tem tanta gente olhando, valorizando isso, alguma coisa de coisa útil, de bom pode ter? Sim. Né? Então, o lance do storytelling pra mim foi muito importante, um negócio que eu falei até no Podpah quando eu fui lá. Porque quando você senta na mesa ali do Podpah, agora eles mudaram de estúdio, né? Mas antes tinha um livro dos Racionais atrás, do Sobrevivendo no Inferno, que é um disco de 1997, que foi lançado quando eu tinha 13 anos e que mudou completamente a minha visão de storytelling, que eu nem sabia que chamava storytelling ainda, né? Mas foi uma das... Na verdade, não foi a primeira vez que eu tinha tido esse impacto com música e roteiro tinha sido com Faroeste Caboclo, ainda criança. Em vinil, que eu ouvia no repeat, e eu aprendi a cantar Faroeste Caboclo inteira. Sim. Porque eu imaginava a trajetória, eu conseguia enxergar visualmente o João de Santo Cristo. Porque era uma história com começo, meio e fim. Não era frases bonitas jogadas com um refrão que se repetia. Quando veio Sobrevivendo no Inferno, que eu ouvi a primeira vez, e o que me chamou a atenção primeiro nem foi Diário de um Detento, né, que quando eu ouvi, eu passei a entender o que tinha sido o massacre do Carandiru. Mas antes disso, eu ouvi capítulo 4, versículo 3, que é uma música que começa com dados sobre como o homem e o jovem preto, eles são vítima de racismo, vítimas de problemas e tal, não sei o quê. Ele começa com dado, com informação, que é algo que pra gente que é jornalista é muito importante. Então você dá o problema, você dá a dor, e aí você começa a contar uma história. E quando você começa a contar essa história, você para e você ouve e você consegue enxergar essa história. E você consegue perceber o quão privilegiado você é, porque você não passa pelos problemas daquele cara dessa história. E eu com 13 anos de idade ouvindo isso e falando, cara... E depois, mais pra frente, veio o Nego Drama. E eu lembro exatamente onde eu tava quando eu ouvi a primeira vez Nego Drama. Que aí o Brown começava a falar, daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária, na floresta de concreto e aço. Olha uma vez o rosto na multidão, a multidão é um rosto, é um monstro sem rosto e coração. Ei, São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne e a Torre de Babel. Eu me arrepio com isso. Você visualiza a mãe do Brown, com ele no colo, na cidade de São Paulo, perdida, olhando para os lados, chovendo, e ela falando, fudeu. Isso é storytelling. Isso é, sem imagem, jogar uma pessoa para dentro de uma história e criar conexão, empatia. Se você tem grana, se você nunca passou por isso, tenta de repente não ignorar totalmente uma mãe com uma criança no colo solitária, na floresta de concreto e aço, entendeu? Sim. Então isso foi um negócio que explodiu a minha cabeça. Eu devo muito, muito da minha carreira a Racionais, a esse disco, o Sobrevivendo no Inferno específico. O Nego Drama foi depois, né? Mas esse disco foi o que abriu muito a minha cabeça. Assim, e o rap é engraçado porque ele é o poder das... Ele precisa sintetizar uma ideia em pouco tempo, né? Porque a música vai ter ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Às vezes 15, né? No caso de Racionais. Né? 12. Mas assim, as músicas sempre variam, a música em geral, né? Varia 3 a 5 minutos ali. E o rap, ele costuma sintetizar uma história. Eu preciso escolher a frase certa para passar a mensagem certa, porque eu não vou poder ficar repetindo 15 versos. Exato. Para contar a mesma história. Porque senão eu fico repetitivo. Fico repetitivo. Exato. Eu preciso falar em um verso só e atingir a mensagem que eu quero. Exatamente. Quero falar sobre preconceito ou sobre o preconceito que eu vivi nessa parte. Falar assim, eu quero falar sobre a polícia, quero falar nesse momento para conseguir... E eu preciso ser cirúrgico. Preciso ser cirúrgico. Eu preciso usar as palavras certas. E eu ainda preciso rimar, cara. É muito mais difícil do que eu faço, cara. Eu não preciso rimar, meu, entendeu? É muito fácil fazer roteiro pra mim. Porra, agora imagina eu ter que pegar meu roteiro e tenho que rimar essa porra ainda. Meu, ferrou. E fazer ter sentido e entendeu? Fazer caber uma melodia. E tem que ser legal. É muito mais difícil do que eu faço, cara. Sim. Muito mais difícil. Ô, meu, tem um pouquinho de água aí? Tem. Eu falo muito, né, gente?
Então, quando... Posso aproveitar? Pode. Pode? Quanto tempo? Quanto tempo vocês têm? Pouco. Tipo, pouquíssimo, né? Eu falo demais, né, gente? E até agora a gente não falou de câmera, Andressa. Mais 10 minutinhos? Boa, obrigado, viu? Enquanto, já que deu essa pausinha, Andressa, uma pergunta, Andressa? Não deixa eu falar pra ele que eu estou só amando. Nossa, eu imaginei qualquer coisa, menos que esse podcast ia ser Que ia ser assim? Eu achei que a gente fala, pô, e é o Bu, e as câmeras que vocês têm, quando vocês começaram e tal. A gente falou nada de equipamento, nada de nada. Assim, tá engraçado. Mas essa é a ideia. Legal, cara. Porque a ideia aqui é o seguinte, é conversar sobre o audiovisual. E o audiovisual não é a parte que dá rec. Não. É o que você viveu, é da onde você veio, é da onde é a sua experiência. Eu me arrisco a dizer que da REC é a menor parte do audiovisual. Mas eu sempre gosto de falar, porque assim, você falou uma coisa que eu também sempre falo, que assim, você nunca vai ser isento no quesito de o jeito que você viveu e cresceu vai muda o jeito que você vê o mundo. Completamente. Eu nasci onde eu tinha uma mãe, um irmão mais velho e eu. Isso já faz eu ver o mundo de uma forma diferente. Porque você não teve irmã. Se você tivesse... Eu não tive também. Mas se você tivesse tido, você teria outras preocupações, outras piras, porque o mundo é machista, é escroto. Sim. Você teria que ser o irmão protetor. Não, você teve irmão mais velho. Eu tenho um filho de 6 anos. Que legal, cara. Como chama? Lorenzo. Ai, que lindo. E eu fiz um texto um tempo atrás falando assim, eu não sei o que um pai deve fazer. Porque primeiro eu não tive pai. Segundo, nós vamos se abraçar, a gente é a mesma pessoa, assim. Segundo, eu cresci numa periferia onde não tinham pais. Uhum. Era a realidade. Era uma realidade. Eu sempre cresci sem pai e o pessoal falava assim, mas você não sente saudade do seu pai? Eu falo, não. Eu não sinto saudade do que eu não tive. Eu nunca tive pai. Os meus amigos também não tinham. E os pais que tinham no bairro, normalmente a gente não queria ter. Mas você é um cara extremamente sensível. Eu não queria ter. Então, tipo, eu não sei ser pai porque, assim, eu não tive referência do que era. E aí, eu tô descobrindo como é. Porque o que um pai deve fazer? Não sei. Eu já vi em filme, serve? Eu já vi na novela. Eu vou abrir uns canais aqui do YouTube, vou tentar dar uma olhada. Mas, cara, isso te faz um cara muito mais sensível. E eu não sei se você é assim também, mas a gente que praticamente não teve pai, sim, a gente, primeiro que se apega muito a figuras masculinas mais experientes. Eu sou assim. Então, pais de amigos viram meus pais. Eu era casado, né, com a Mari Palma até pouco tempo. E o pai dela, infelizmente, morreu em 2021 e ele era uma figura que virou central na minha vida. Assim, central. Me apeguei muito a ele. Aí eu tenho um grande amigo meu, o Gu. O pai dele, o Toninho, mora no interior. O Gu mora aqui comigo, de vez em quando dorme aqui na minha casa, tal, não sei o que. Aí ele volta pro interior, porque a família dele tá lá, a esposa, os filhos e tal. E às vezes eu vou pra lá, pra casa dele, mas eu falo, Gu, vou tomar uma com teu pai. Largo ele e vou tomar. Porque a gente se apega muito a essa questão das figuras paternas, porque a gente quer saber como é ter uma referência paterna. Sim. Né? E o lance de ter a mãe por perto, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas fez de mim uma pessoa muito mais sensível. Eu sou o cara que chora, tá tudo certo. Eu não sou o cara que quer ser machão o tempo todo. Eu aprendi que eu tinha que ser assim. Sim. Então, durante muito tempo, eu quis interpretar esse papel. Mas hoje, no alto dos meus quase 40 anos de idade, eu já percebo, faz tempo já, graças a Deus, que eu percebo que não, tá tudo bem, velho, tá tudo certo, entendeu? Sim. Porque na minha escola, se você demonstrasse qualquer tipo de sensibilidade, iam te chamar de viado. Sim. Porque naquele momento, infelizmente, era o contexto ali que existia. Sim. Então a gente se torna muito mais sensível e isso influencia diretamente no nosso trabalho audiovisual. Sim. Diretamente. Porque basicamente o que a gente faz é de sensibilidade. É por isso que, cara, o REC que você falou é essa tatuagem, desse tamanhinho. E a tatuagem de audiovisual é essa aqui, ó. Entendeu? Sim. Que tá escrito percepção e que tem o áudio com o ouvido visual indo até para dentro da cabeça, que puxa o ágina, que é o chakra frontal, que é interpretada na nossa percepção com 24 bolas coloridas, dos 24 frames por segundo, que tem a ver com portais que se abrem na nossa mente e tal. Isso é o audiovisual. O REC é só isso aqui. Sim. O REC é só o botão que você aperta, né? Sim. Então, a partir do momento que a gente entende isso,
Vou falar alguma coisa agora que talvez deponha contra até a Canon, entendeu? Mas assim, a câmera mais importante que a gente tem é a câmera que está na nossa mão. Tem? Você entendeu? É justo e quisto que a gente queira evoluir, comprar câmeras melhores e lentes melhores, mas a gente nunca pode se limitar de contar uma história, de fazer uma coisa legal, porque a gente acha que a gente não tem a câmera ideal. Nunca. A gente pode ter a pior câmera do mundo, o pior celular do mundo. Conta a sua história. A câmera ideal é a que você tem. Não existe. A melhor câmera que você tem é a câmera que você tem na mão. Sim. Ponto. Ah, mas eu não tenho nenhuma câmera. Hoje todo mundo tem celular. Ah, mas a câmera do meu celular é horrível. Mas ela grava. Então grava. Para de ficar buscando as melhores condições, porque as melhores condições não existem. Sim. Eu acho que aí entra um pouco também da minha fatia da pizza de empreendedor. Né? Outro arranca-rabo que eu tenho com o Will direto. É maravilhoso, porque sempre que o Will vem, eu fico falando um monte de coisa e ele deve ficar assim, tive uma briga com ele semana passada sobre isso. Nossa, a gente tem que fazer uma reunião para falar sobre aquilo. Porque o Will e o Rafa, eles são operacionais, eles estão no dia a dia da empresa. Então eles têm preocupações no dia a dia que são muito diferentes das minhas. Sim. Eu sou praticamente um presidente do conselho ali, eu sou CEO mesmo, eu cuido só de negócio. Então a minha preocupação é, vamos fazer esse projeto, existe essa oportunidade, a gente tem todas as condições, todas as ferramentas, porém para dentro. A preocupação deles é pagar conta disso. Sim. Então é muito legal eu estar puxando para uma ponta, eles estarem puxando para outra e a gente conseguir chegar no meio do caminho numa filosofia de põe para dentro, executa e aí a gente vai melhorando. Aí a gente vai resolvendo, né? Quando eu comecei no mundo do audiovisual, tanto que a minha tatuagem aqui é REC HD 1080. E eu fiz ela quando o mundo já era 4K. Sim. E todo mundo ficou, nossa, mas você fez uma tatuagem antiga. Eu falei, não, isso aqui foi como eu comecei. Sim. Quando eu comecei de um jeito mais profissional. Claro, eu já gravava antes, tal, não sei o quê. Mas quando eu falei, putz, eu vou comprar uma câmera, mas a 60D nem era uma câmera profissional, mas era bem perto disso, né? Era uma câmera que gravava já, com sensor APS-C e tal. Se você não sabe, é um sensor um pouco menor do que de uma câmera fotográfica tradicional, que é um sensor full frame. Ela não tinha monitoramento de áudio. Então era um problema, eu perdia muita entrevista. Eu não tinha um microfone ideal. E aí... Mas isso não pode me impedir de gravar. Sim. E eu ia pra rua e eu gravava. E eu errava. E eu corrigia. E eu estudava. Eu comprei a câmera sem saber o que era a diferença de diafragma e obturador, entendeu? Sim. E mesmo assim eu... Porrada. YouTube. Grava. Tentativa e erro. E aí foi estudar linguagem. Aí foi estudar roteiro. Aí fui estudar cinema, aí fui estudar a parte técnica, aí fui estudando, e aí no fim das contas deu algum bolo ali que de algum jeito tá funcionando, entendeu? Mas não dá pra gente bitolar só numa coisa, o mundo não é só isso, e a tecnologia mostra pra gente, cada vez mais a gente tem que estar preparado pra olhar a pizza inteira, inclusive do ponto de vista de empreendedorismo. Porque você pode ser o melhor produtor de conteúdo do mundo. Se você não souber vender o seu conteúdo, você morre no mercado. Se você não souber o que é um fluxo de caixa, você vai pedir demissão do seu emprego, vai pegar toda a sua rescisão, vai comprar equipamentos. E aí você ganhava R$5.000 de salário no seu emprego. Aí agora você consegue com seus filhos ganhar 10 mil. Aí você acha que o seu salário é 10 mil. Aí você gasta 10 mil. Daqui a um ano, seu microfone quebrou, sua lente está com fungo e você não tem dinheiro para fazer essa substituição. Porque nunca te disseram que empreender se dar um prolabore do dinheiro que ganha fixo, pegar uma grana, fazer uma reserva de emergência, ter dinheiro para um fundo de reserva para equipamentos, entender os impostos que podem vir e tal. Ninguém ensina isso para as pessoas. Quando a gente entende o conceito de empreendedorismo, a gente passa a gastar menos no cartão de crédito. Porque é a mesma coisa. É se preparar, é ter fluxo, é ter pensamento estratégico, pensamento de crescimento. E aí você junta tudo isso com questões técnicas, com conhecimentos específicos, aí você começa a ter uma coisa que é um pouco mais ampla. Você se formou em quê, Chico? TV. E filosofia. Você teve aula de empreendedorismo? Você se formou em filosofia, tá explicado. É isso, tá super explicado. Você teve aula de empreendedorismo? Não. Em rádio e TV? Não. Então você aprendeu, assim como eu, também não tive, a gente aprendeu a fazer conteúdo. Sim. Quando na verdade a gente precisava ter aprendido a viver de comunicação. Sim. Porque a gente aprende a ser funcionário de alguém. É isso que a gente aprende. E a nossa carreira ela pode ser muito mais do que isso. Uhum. Hoje eu tenho inúmeras frentes de renda. Inclusive fora de comunicação. Eu sou sócio de uma startup, sou sócio de um estúdio de estética automotiva. Troféu Estúdio, aliás, levem seus carros lá para fazer o que vocês quiserem, projetos personalizados e tal. Entendeu? Por quê? Porque eu aprendi empreendedorismo, eu aprendi a empreender, apanhando, tomando porrada. Mas a primeira 60D que eu comprei, logo me mostrou que não adiantava eu ter só a câmera.
Eu precisava vender esse conteúdo, eu precisava entender que o conteúdo bom não é aquele que eu achava que era bom, era o conteúdo que vendia. Porque o bom, nesse caso, era o que revertia em negócio. Sim. Não era o que era bom pra mim. Por isso que a gente não pode dizer o que é bom e o que é ruim. Sim. Porque é tudo muito subjetivo. Sim. Know your audience, é o que eu falei antes. O meu público naquele momento era quem precisava comprar. Sim. Então tinha que ser o que era bom para aquele público, entende? É complexo, cara, mas é o jogo. E no final, a gente do Canon College sempre falou isso, que é o importante é o equipamento que você tem, é o que dá para fazer e o que você tem que aprender. Qual que é o limite do seu equipamento? Para você não tentar fazer uma coisa que está além do limite do que o seu equipamento faz. Ah, o meu equipamento é muito simples. Beleza. Não tenta gravar onde tem pouca iluminação. Grava onde tem mais iluminação. Acabou. Porque aí você não vai precisar do ISO. O ISO vai ser menor. E aí você vai ter menos ruído. Ah, mas o foco dela não é boa. Então, faz cenas paradas. E aí você tem o melhor do que o seu equipamento pode dar. Concordo total. E você entende o que o seu equipamento te dá. E você tenta pegar o máximo dele do que ele te dá. Depois que você secar ele, aí sim você pensa em pegar outro. Porque também não adianta você ir para um equipamento muito sofisticado, aí você não usa nem 10% que ele tem. Exatamente. E aí você fica... E é o que as pessoas fazem. Você né? sabe que você gastou dinheiro, né? À Você toa. poderia pegar essa grana que você gastou a mais e gastar com uma melhor lente, uma melhor iluminação, um melhor microfone para conseguir. Exato. Entendeu? Então, é importante, acima de tudo, como você falou, é fazer, é tentar, é pensar e executar o que você está pensando para você conseguir fazer as coisas. Sim. Né? E muito obrigado. Muito obrigado pela filosofada conjunta. Cara, você toca nesses assuntos comigo, é um problema, cara. Eu vou longe, assim. Não, mas Só faltou uma cerveja aqui pra gente, na mesa de bar, né, Andressa? A Andressa chegava também aqui, o Will. Aí a gente não tem jeito, assim, eu adoro falar desses assuntos, cara, porque comunicação é muito mais do que as pessoas entendem. Comunicação é tudo. E pra gente finalizar, eu só preciso falar um negócio que foi o que eu aprendi na forma de dar aula. Que no final da aula é comunicação, né? Que é, se o aluno não entendeu, a culpa é do professor. Obrigado. Entendeu? Se o aluno não entende, é culpa do professor. Ah, mas o professor ensinou do melhor jeito possível. Não. Se o aluno não entendeu, ele não ensinou do melhor jeito possível. Não, ele ensinou pra ele. Isso. Ele precisa ensinar de um jeito que você entenda. A comunicação houve, mas não foi eficiente. Isso mesmo. Redes sociais? @Felipe Pontiani, Felipe com PH no começo, PHLIP Pontiani, S-I-A-N de navio I. Sim, igual o nome que vai estar aqui no YouTube. Exato. O TikTok é sem um ponto, é Felipe Ciani. No YouTube também tem o meu canal lá, tem o PH Cash, que é um podcast que eu faço com algumas pessoas em temporadas, e vários vídeos filosofando, coisas de comunicação, de empreendedorismo, um pouco de tecnologia. Dentro do seu vai ter as outras coisas, da produtora? Tem tudo lá, no meu Instagram tem tudo lá, tem o @ da Albu, a Albu é @Albuquerque Content. A Albu, ela, na verdade, ela é um hub de produção de conteúdo, comunicação e inovação, né? Então ela não é só uma produtora de conteúdo. O core dela é uma produtora, mas ela tem eventos, a gente faz eventos para o mercado, é bem legal. E, enfim, aí, saindo um pouco do assunto, tem a Troféu, que é a minha parte de carros, né? Que eu sou apaixonado por carros também, enfim. É um pouco de tudo isso. Mas lá no Instagram consegue Tem chegar tudo. em tudo. Consegue chegar em tudo. Tá Consegue bom. chegar em tudo, é isso. Hã? Livro. Nossa, é verdade. Eu tô escrevendo livro, cara. É verdade. Tá vendo? Por isso que é bom trazer pessoas assim. Que eu falei do Como Educação, né? Sim. Então, o livro vai sair em outubro, Will? Fim do ano. Segundo semestre, né? Segundo semestre agora mais pro fim do ano. A gente vai lançar e putz, cara, é um super sonho, assim, que eu tô realizando. Eu sempre quis escrever um livro. Nunca tinha parado para escrever, de fato. Ainda não estou parando. Eu falo o tempo todo que eu tô atrasado. E tô mesmo. Mas, assim, já tá mais da metade escrito e eu tô muito feliz, assim, com o resultado. Eu acho que vai ser bem legal, assim, de colocar no papel um pouco dessas piras, assim, que a gente teve hoje, sabe? Então, falamos sobre comunicação. Falamos sobre comunicação. Mas, ó, às vezes é papel do Will dizer que você tá atrasado. Porque isso. Não, ele tá desesperado, ele já pensou no compromisso. Eu já fiz muita produção que, não, tem que fazer que tá atrasado, aí vai ver, tá 2
A gente já antecipou 2 conteúdos, mas a Não, produtora tá falando, ó, tá atrasado, tá atrasado. Mas o Will, coitado, tadinho, às vezes eu abraço ele e peço desculpas, assim, porque eu tenho, aí é pra um outro podcast, eu tenho um TDAH severo. E é muito difícil trabalhar comigo, muito difícil, porque eu sou a pessoa que esquece as coisas. Então ele acorda, hoje ele acordou, não esquece, podcast tá na minha agenda, mas às vezes eu esqueço de olhar a agenda, entendeu? Tá no podcast da Canon, não esquece, tem que estar lá, tá lá. Precisa ter alguém mais no chão pra preciso. ficar, volta, Eu preciso, fica... porque eu sou o cara, eu sou o filosófico, entendeu? É isso. Assim. É isso. Gente, acompanhem o nosso podcast da Canon do Brasil. É só curtir, compartilhar, comentar todas as coisas aqui. Passa para os outros, passa para um amigo. Esse papo que a gente teve aqui. Tudo isso é sobre audiovisual no final das contas. Com certeza. Tá? Audiovisual é contar história. Né? Contar história sendo um jornalista, sendo um produtor de conteúdo, sendo alguém que registra alguma coisa que está acontecendo, é sempre contar história. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre fotografia e vídeo, tem os cursos do Canon College, é só entrar lá na loja e dar uma olhada nos nossos cursos. E até a próxima. É isso. Valeu, gente. Obrigado, viu?